Poemas de Meishu Sama. Embora a salvação da humanidade seja obra sua, Deus a realiza por meio do ser humano. Quem ama o mundo e ajuda o próximo será protegido por Deus aonde quer que vá. Aqueles que colocam sua tão preciosa vida a serviço de Deus não teriam motivos para adoecer. Boa noite a todos. Inicia-se a oração pela construção do paraíso no lar do mês de fevereiro de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jorei Center Assunção. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentados neste altar, em profunda reverência, elevamos a vós esta oração. Hoje, messiânicos e simpatizantes, guiados pelo mais profundo sentimento de servir, vêm manifestar sua sincera gratidão por todas as bênçãos e proteção recebidas. Conscientes da missão do ser humano de estabelecer o paraíso terrestre, mundo de perfeita verdade, bem e belo, pleno de saúde, prosperidade e paz, Meishu Sama legou o sagrado Jorei, os escritos divinos e as demais práticas messiânicas. Reconhecendo que a base para a concretização do paraíso na Terra é a salvação do indivíduo e da família, reafirmamos nosso compromisso de participar ativamente da construção de lares paradisíacos. Permite, ó Deus, que possamos servir cada vez mais centrados na diretriz. Ajudar as pessoas a dedicar na construção do paraíso terrestre, por meio das práticas messiânicas, é o caminho da nossa salvação. Que, envoltos pela vossa luz, possamos receber força, sabedoria e proteção para concretizarmos vossa vontade. Assim seja. Oração Zengen Sandi e oração messiânica. Uya shiku omon miru ni seison kanzeon bosatsu konodo ni amorase tamai komyo nyorai to genji oshin miro kutokashi guse no mikami to narase tamai te Daisen sanzen sekai no sandoku o meshi, gojoku o kiyome,
Hyaku senman oku isai chujo no dai nengan Komyo raku eigo no Jupo sekai o narashimete Gofuju no kurui naku Fuku kaze edamo narasu naki Miroku no mio mitamo Morio muhen no daiji ni Tenmara setsu mo matsuroite Soaku jaho aratamari Yashari ujin mo gedatsu nashi Shozen bushin koto gotoku Sono kokoro zashi o toguru nari Sansen so moku koto gotoku Mikami no itoku ni nabikaite Kinju chugyo no sue mademo Mina sono tokoro ezaru nashi Masani kore shibi jiso sekai nite Kari o binga wa sora ni mai Zuyun ten ni tanabikeba Banka fuku ikuchi ni kunji Shindengyo kuro sosoritachi Guse no miyakata kasumi tsutsu Kogane no iraka sansanto Hini teri eizuko keiwa Genimo tengoku rakudo nari Gokoku minori tekura ni michi Tsunadori utaka ni ame ga shita Ikitoshi ikeru moro moro no Eragi ni giwa ukoe goe wa Tsutsura ura ni michi watari Kunito kunito no sakai naku Hitogusa tachi no nikushimiya Isakai go tomo yume tokie Iten shikai o shinabete Miroku no mite ni kitsu sare Jinji no mimune ni dakaren Warera ga hibi no segyo ni mo Myocho tamai shinkaku o Ese shimeye wa tomi sakae Yowai wa nagaku muyaku ni Zentoku ko kasane sase Fukuju kai murio no dai kudoku Tare sase tamae mashimase to Nen nenju shinge zatonshu Kifukurai haine gimaosu Miroku o mikami mamori tamae shaki hae tamae Miroku o mikami mamori tamae shaki hae tamae Shie miyoya no shino kami mamori tamae shaki hae tamae Oshie miyoya no shino kami mamori tamae shaki hae tamae Kannagara tamachi haemase Kannagara tamachi haemase Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida.
Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Por gentileza, queiram sentar-se. Ensinamento de Meixo Sama. Sozinho não é suficiente. Desde os tempos antigos, a começar por Jesus Cristo, surgiram inúmeros homens santos que, com o propósito de salvar o ser humano, manifestaram milagres e realizaram grandes feitos que, ainda hoje, se distinguem de forma brilhante na história das religiões. Quando consideramos a cura de doenças, a realidade nos aponta que tal poder só era evidenciado de indivíduo para indivíduo. Sendo assim, é impossível que um único indivíduo, agindo sozinho, consiga salvar um grande número de doentes. Vejam Jesus Cristo. Ele fez com que um cego voltasse a enxergar e um paralítico a andar. Exorcizou o demônio de pessoas com doenças espirituais e tudo isso constituiu maravilhosos milagres. Já que essas curas ocorriam individualmente, conforme já mencionei, é natural que não tenham atraído a atenção das multidões naquela época. Entretanto, a verdade é que os milagres de fiéis da nossa igreja operam diariamente milagres como os citados. Daqui em diante, o número de pessoas capacitadas a curar enfermidades aumentará vertiginosamente, visto que, paulatinamente, muitas serão salvas e é possível prever que isso suscitará uma grande questão mundial no futuro. Dessa forma, nosso método de tratamento de doença é, sem dúvida, uma admirável medicina. Todavia, como nosso objetivo final é construir um mundo ideal e paradisíaco, almejar apenas a saúde física não é suficiente. Precisamos igualmente alcançar a saúde espiritual. Melhor dizendo, criar o ser humano perfeito, equilibrado física e espiritualmente. Com o aumento de pessoas com tais características, formaremos o paraíso terrestre. Finalmente chegou a era dos céus e que expus até aqui, consta que surgimos como a religião da misteriosa força. A melhor prova é que basta ingressar em nossa igreja para que qualquer pessoa se torne apta
a manifestar de imediato o milagre poder de cura das doenças. Por Meixo Sama, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 7. Retirada dos oficiantes. Palavras do responsável, missionário Fábio Dantas da Silva. Boa tarde. Vocês estão bem? Graças a Deus, eu também estou bem, né? E queria começar admirando a Ikebana, né? Girassol. Todo mundo gosta de girassol ou não? Cadê a dona Romilda? Foi embora? Então depois ela ouve aí, né? Mas ficou muito bonita. Parabéns, é merecimento nosso, tá bom? Também queria... Vocês perceberam uma coisa diferente nos Orei Center? Dessa semana? Agora a gente tem telhado, né? Né? Então, ficou muito bom. Também agradeci muito a Deus me chama, né? Ao milagre que as pessoas, né, que propuseram a fazer isso aí tiveram, né? E eu tenho certeza que os antepassados dessa família, né, bem como nossos, né, estão muito felizes, né? Porque é pra gente isso daí. Tá bom? Vamos lá, gente. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre purificação. Todo mundo gosta de purificar aqui ou não? Ah, que delícia purificar, né? Como é bom! Mas assim, a purificação, ela tem muita coisa para ensinar para a gente. Basta a gente realmente não ficar sofrendo com ela, né? Então, a vida como escola da felicidade. Hoje nós vamos falar de algo que todos nós, né, conhecemos muito bem, que são os nossos sofrimentos, nossas dores, as nossas purificações. Quem aqui já teve a sensação de estar preso a uma dor, a um problema que parecia nunca terminar? Levanta a mão aí. É ruim, né? Dói. Só a gente que vive é que sabe, né? Mas, vejam, se estamos aqui hoje nesse mundo, é porque nós buscamos um caminho para compreender, transcender e transformar as nossas dificuldades, certo? Ou não? Sim? Eu também acho. E Meixo Sama, né? Quem é que lê ensinamento? Alguma coisa, pelo menos, né? Ou já leu. Então, para alguns podem ter visto o Meixo Sama de diversas formas, né? Ora mais rígido,
ora mais amoroso, não é verdade? Às vezes a gente olha para a imagem lá, dá a impressão que ele está sempre observando a gente com um olhar diferente, né? Sabe aqueles filmes que parece que você está andando assim, a pessoa está, né, com o olhar acompanhando? Meixo Sama é assim, não é? Pois bem, Meixo Sama, como um pai rígido e ao mesmo tempo amoroso, ele dedicou toda a vida dele para nos ensinar o caminho da felicidade. E aí que vem nosso grande lema, né? Subjetivismo e objetivismo, né? Isso é um ensinamento. Ele é o primeiro portal da nossa libertação. Alguém já leu esse ensinamento? Subjetivismo e objetivismo? Quem já leu? Pode ter sem vergonha não, viu? Leiam de novo. Né? Nesse ensinamento, Meixo Sama, ele fala o seguinte, que grande parte do nosso sofrimento nasce através da forma com que nós percebemos as coisas. Então, o nosso sentimento, nosso sofrimento, ele vai ter um duplo sentido. Vai depender da forma com que eu encaro o sofrimento. Ou ele é sofrimento, ou ele é purificação. Tem diferença, vocês sabiam? Sofrer parece que é uma coisa que nunca vai ter fim, que a gente está condenado a viver o resto da vida com aquilo. A purificação é uma limpeza. Ou seja, a gente sabe que uma hora aquilo vai passar. Então isso torna o sofrimento, a dificuldade mais amena. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que sentir, né? É o nosso sentimento, está ligado com a nossa compreensão da fé, né? Quando a gente está preso ao subjetivismo, vemos a vida através das lentes do nosso eu ferido, das nossas emoções, das nossas mágoas. É como olhar através de um vidro sujo. Nada parece bom, tudo parece ameaçador, difícil, pesado. Exemplo, se alguém não responde a sua mensagem, sabe quando você manda aquela mensagem no WhatsApp e a pessoa fica assim 10 anos sem te responder? Ou quando você, de alguma forma, precisa falar com alguma pessoa e ela não te responde, ou você está esperando algum problema ser resolvido e não tem solução, né? Isso é difícil, isso aí é pesado. Nesse momento, o que a gente faz? A gente se revolta, né? A Edenilson não fala comigo, nossa, que raiva, viu? Acho que ela não gosta de mim, né? Aí a Marcela liga, né? Então, assim, isso é o subjetivismo, é o nosso eu, é o nosso espírito secundário que está ali, né? Contaminou, hein, Marcela? Não respondi, né? Mas isso é o nosso negativo, é o subjetivismo, né? É o nosso espírito secundário que vem ali para colocar veneno na coisa, né? E quando a pessoa, então, ela lê a mensagem e não responde no WhatsApp, né? Fica aquele azulzinho, é pior ainda, né? Que raiva! Né? Mas assim, então, de novo, isso é o subjetivismo, é o nosso eu, né? Secundário, né? Então a gente pensa assim, ele não gosta de mim, eu fiz algo errado, ninguém me valoriza, né? Mas, quando elevamos nossa consciência ao objetivismo, percebemos as coisas diferentes, com clareza. Talvez a Edenilson ela não me respondeu porque ela esteja ocupada, talvez tenha acontecido alguma coisa, né? Então, já muda o sentimento. Automaticamente eu já fico mais em paz. Então, por isso que qual é o que é o treinamento e está no nosso eu, né? E quando a gente não liga, é melhor ainda, né? Tipo, na hora certa ele vai me responder, né? Isso é o nosso estado de iluminação da nossa evolução, né? Bom, quem aqui já criou na cabecinha um problema que não existia? Ninguém? Pois é, gente. Então já está atrelado ao nosso objetivismo e subjetivismo. Tá? Então, assim, criem um segundo eu, né? Uma dica, né? O reverendo Prieto, ele falou isso no culto de São Bernardo.
Lá no WhatsApp, vocês conseguem mandar mensagem para você mesmo. Então, por exemplo, eu estou bravo, eu vou lá no WhatsApp e eu mando mensagem para mim mesmo, né? Ah, fulano no meu trabalho fez isso, aquilo, que pé, não sei o que e tudo mais, né? Depois leio, né? Caramba, eu falei tudo aquilo lá, tem razão se a pessoa está com raiva de mim, né? Nem eu ia me aguentar, né? Isso eu dei um exemplo, né? Mas cada um procura criar um segundo eu, né? Olha, será que o que eu estou reclamando faz sentido? Será que eu não estou exigindo demais da pessoa e também de mim mesmo, né? Quando eu estou caído, triste, desmotivado, é a melhor hora para a gente colocar o nosso primeiro eu ali, né? Quando eu estou naquele deprê, né? Naquela depressão, escutando aquela música que me dá vontade de chorar, que eu estou relembrando, sabe, de coisas que eram boas, hoje me machuca, né? Então, nessa hora, a gente tem que ter a permissão de Meixama e a nossa própria permissão de criar esse primeiro eu e falar, opa, peraí, meu amigo, se levanta, você está errado. O que é isso aí? Vai ficar até quando? Né? E enxugar a lágrima mesmo, né? E mesmo ouvindo talvez aquela música triste, levanta aí e vamos para a guerra, né? Tá bom? Então, por favor, criem esse primeiro eu. É um primeiro caminho para vocês conseguirem a própria felicidade. Se a gente almeja construir o paraíso terrestre e se livrar das purificações, né? Nós precisamos primeiro nos libertar delas. E quem vai se libertar delas somos nós mesmos. Não é o Francisco que vai me tirar da minha purificação, sou eu. Tá bom? Também eu achei que casado com isso que eu falei, tem outro ensinamento que vale muito a pena a gente ler. A parábola da espada. Quem já leu ele aqui também? Né? Transformando dificuldade em força. Esse é o ponto vital desse ensinamento. Transformando dificuldade em força. Meixo Sama usa a figura da espada, né, para explicar que, assim como o metal precisa passar pelo processo de ser forjada, né, pelo fogo para se tornar forte, nós também precisamos ser lapidados, né? Passar pelas dificuldades. Como é que é o processo de forjação de uma espada? É colocado a lâmina dentro de um forno, aquilo lá vai numa temperatura que muito quente, quando você tira aquilo, sabe aquele vermelhão, laranja assim, bem forte? Aí depois vai um cara bem bonzinho, que vai fazer carinho lá com outro negócio, lá bater, pá, não é? Ele não vai fazer carinho naquele ferro quente. Ele vai judiar mais ainda, né? Primeiro o ferro foi exposto, depois veio alguém ali para maltratar, bater, espancar, né? E a vida é assim, né? Se tudo fosse fácil, a gente não ia crescer, né? Para andar, uma criança não tem que cair? Ela cai, não é? Para ter força na perna, né? Trabalho, mesma coisa. Para me tornar um líder mais forte no meu trabalho, eu não tenho que escutar lá meu chefe, né? Quando eu estou na igreja purificando, vocês vão conversar lá comigo ou com algum outro missionário, às vezes a gente passa a mão na cabeça, a gente vai ser um pouco mais duro, né? Com ensinamento, né? Mas tudo isso não é castigo, não é punição. É amor. Amor mesmo, sabe? É a vida, né? Não é nem Deus me chama, é a vida dizendo, você pode ser mais, eu sei que você pode. Você é mais forte, vai em frente, não desista, né? Isso é para o seu bem, né? Um exemplo. Pense numa pessoa que sempre teve medo de falar em público, mas que um dia precisa fazer isso para defender algo importante, né? Por exemplo, quem aqui tinha receio de ir no trabalho de escola e lá na frente fazer a apresentação? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Vem o professor lá, né, na maior boa vontade, Dona Silvia, vem cá, hoje você vai fazer a apresentação de um tema aqui de Pitágoras pra gente, por exemplo. Ah, professor, não sei o que, aí monta aquele grupo lá, aí aquela briga, né, para ver quem que vai lá falar lá na frente. Mas você cria coragem e você fala, né? Depois tem mais, será que eu falei bem, não sei o que, não é assim, né? Mas quanto mais eu me expor a esse tipo de situações, por exemplo, mais forte eu vou ficar, né?
Eu lembro quando eu tive que fazer a primeira reunião lá na empresa para o público. Realmente foi difícil, né? Mesma coisa aqui, né? Os primeiros dias que eu falei, né? É difícil, né? Porque a gente não conhece as pessoas, a gente tem o medo do julgamento, né? O que vão pensar de mim? Meu Deus, né? Então, são as cascas, né? Que a gente precisa quebrar. O coração acelera, as mãos soam, mas a gente supera. E depois percebe, né? Depois que a gente foi forjado, a gente fala: ah, eu sou mais forte do que eu imaginava. Essa é a espada forjada no fogo, né? Essa é a purificação cumprindo sua missão. Entenderam? Essa é a purificação cumprindo sua missão. Então não vamos ter medo de purificar, né? Vamos aceitar ela, não com sentimento de sofrimento, mas realmente com gratidão e sempre pensar: o que meu Sama está querendo me dizer com isso? Né? Nada por acaso. Tá bom? As purificações, elas são como um vento que sopram as folhas secas, abrindo espaço sempre para uma nova renovação. Né? Não tem aquele ditado: depois da tempestade vem a bonança? Né? Então, a chuva ela não limpa, como está acontecendo agora. Né? A purificação é isso também. Meixo Sama, ele ensina que o sofrimento nos mostra onde precisamos crescer, que a dor revela o que precisamos abandonar, e as dificuldades apontam para o caminho da luz. E principalmente, toda purificação, ela carrega um amor profundo por trás. Então, lembrem-se disso daqui. Sempre carrega um amor profundo por trás. E é Deus a Meixo Sama, principalmente a gente que é messiânico, de entender que não é sofrimento. Dói, dói. Mas sempre lembrar que é uma purificação. Isso vai passar. Tá bom? O amor de um Criador, ele quer que você viva bem e ao máximo, mesmo que você purifique. Mas depois você tem que ser feliz. O Miri Juliano falou que nessa vida a gente tem que sim, né, ser feliz. Quem estava aqui sábado, ele falou isso. Né? Eu não vim essa vida só para sofrer. Tem momentos de felicidade também. Se não tivesse, não ia fazer sentido sofrer. Né? Tenho certeza, gente que teve muitos momentos difíceis na vida. Ela teve algum momento na vida dela que ela sorriu, que ela agradeceu, né? Quanto mais de pensar sobre isso, mais momentos eu vou me permitir sorrir, né? Sai daquela zona de sofrimento, só depende da gente. E aí, como vencer as purificações, né? Esse é o segredo, né? Quem aqui quer vencer purificação? Vou de novo perguntar, quem está purificando aqui? Também estou. Todo mundo purifica, né? Mas eu não vou perguntar o grau dessa purificação não, tá? Aí vocês levem para vocês refletirem, né? O caminho prático para a felicidade. Tem aqui alguns passos, tá? O primeiro, e eu nem vou falar de ensinamento, porque eu acho que é uma coisa que quando a gente fala de purificação, a gente tem que reconhecer no coração. Em primeiro lugar, o ensinamento ele vem, né, para ajudar. Mas muito é aqui dentro, ó. É aqui que tem que sentir, tá? Primeiro passo, reconhecer. Então pergunte-se: o que esta dor está tentando me mostrar? Vocês já pararam, né, para fazer isso? Estou sofrendo. Ou vocês já perguntaram assim: o que essa purificação, né, essa dor está querendo me mostrar? O segundo passo é soltar, né? Aí tem ensinamento, a entrega a Deus. Deixe de lado a postura rígida do subjetivismo. Lembra que eu falei lá, nosso primeiro eu, né? Solta. Deixa o seu espírito primordial tomar conta do negócio, né? Solta, deixa esse negativo ir, o subjetivismo ir. Tá bom? Saia do eu acho. Entre no eu percebo. Eu sinto, né, que eu tenho que mudar, né? Ao invés de eu pensar assim: eu estou sofrendo, né? Não, vamos lá. Eu preciso realmente mudar. Deixa eu sair desse sofrimento que eu estou. É o exemplo que eu dei, né? Estou ali na cama. Minha vida era tão boa. Por que aconteceu isso, né? Ficar se lamentando não vai resolver nada. Vai resolver quando eu soltar e falar: não, peraí, eu tenho que ser feliz sim. Vamos lá. Vou lá varrer o chão. Vou andar de bicicleta por aí, né? Igual eu estou fazendo, né?
andar meus 60 quilômetros, meus 40 quilômetros de bike por aí, né? Tô falando de mim mesmo isso aí, tá bom, gente? Então solta, sai do eu acho, né? E perceba, né? Se elevem, né? É o terceiro passo, se elevem. Como é que a gente pode se elevar? Começa de uma oração, sinta a luz, né? Quando está sofrendo, faz a prática do sonem, ou pega seu Hikari, né? Aperta ele com força, né? E grita, Meishu Sama, me ajuda, me tira disso daqui, né? Clama por Meishu Sama, né? Grita por ele, né? Vocês vão se sentir melhor, porque ficar preso é porque eu estou guardando para mim. Então eu preciso gritar mesmo, soltar para o universo, né? Tem o Ho'oponopono, né? Lembra dessa prática aí? Elizabeth Guzzo, né? Acho que é Guzzo. Ela fala disso, de soltar, né? Mas Meishu Sama já falava bem antes tudo isso aqui, né? Muita coisa Meishu Sama já falaram, muitas coisas estão copiando, né? Só estão usando palavras diferentes, né? Terapia é assim, psicologia é assim, tudo é assim, né? Quem lembra do ministro da Daisuke, que era daqui do Assunção? Então, essa Elizabeth Guzzo era a esposa dele. Vocês sabiam? Sabiam? Ela era a esposa dele, né? Então, e os pais dela, o pai dela, o ministro Rubens, era ministro em Santo André. Então, assim, toda a prática dela, na verdade, é Meishu Sama que está ali também, né? Mas a vida, né? Com outras palavras, ajuda ela dessa forma também, entendeu? Tudo está em Meishu Sama, está no ensinamento, sabia? E aí o passo 4 é o quê? Agradecer, né? Agradecer em qualquer circunstância. Depois, né, o Júlio deve estar gravando, vocês ouçam de novo essa palestra lá no YouTube, tá? E peguem esses pontos, anotem, escrevam no caderno, põe na geladeira, em algum lugar. E leia isso todo dia. São os 5 passos aí para sair da purificação. 5 dicas básicas, tá? Então o passo 4 é agradecer. Mesmo que ainda doa, digam. Obrigado, Meishu Sama. Obrigado, Deus. Eu sei que eu vou sair mais fortalecido disso, né? Vai ter que sentir, entendeu? Tudo isso tem que sentir. Tá aqui, ó, aqui. Não é aqui. Quando tá na cabeça, a gente esquece. Mas se a gente grava no coração, a gente nunca esquece. Sabiam, né? Isso daí. É igual quem tá com Alzheimer, né? Vai lembrar do quê? Do passado, né? Vai lembrar... quem que eu conheci que falava isso daí? A pessoa lembrava do primeiro namorado. Porque amou de verdade. Esqueceu aqui, mas não esqueceu aqui. Entendeu? E aí o passo 5 é o servir. Aí tem aquela frase do ensinamento de Meishu Sama, que está no Segredo da Felicidade. A felicidade que sentimos quando tornamos uma pessoa feliz torna-se uma felicidade inigualável. Então, a partir do momento que eu sirvo o próximo, mesmo que com uma palavra simples ela dá um obrigado para a gente, muda tudo na nossa vida. Se você tem uma pessoa que tem gratidão por você, bom. Se você tem muitas pessoas, é melhor ainda. Se você estiver sofrendo e uma pessoa te estender a mão, você vai ficar feliz. Se 100 pessoas, 200, 300, 500 estiverem ali com você, nossa, você está forte para tudo. Por isso que é importante servir, porque você nunca vai se sentir sozinho. Não há cura maior do que fazer alguém feliz, tá bom? Quando a gente fala de vamos para fora, entregar chorrinca, quando a gente vê que a gente outorga alguém, a pessoa fica grata pela gente, falando aqui na fé, é uma sensação inexplicável. Na vida mesmo, né? Quando você ajuda alguém que também está sofrendo, e mesmo que você não fale de igreja ou qualquer outra coisa, poxa, já ganhou o dia. A gente fala para uma pessoa, para um amigo seu, uma coisa boa, você já ganhou o dia. Isso é o servir. Tá? Não entendam servir como estar na igreja fazendo aqui dentro alguma coisa para alguém. É fora. Aqui a gente é laboratório. O que a gente aprende aqui é para praticar lá fora. Aqui a gente vai vir, vai aprender. Lá fora a gente vai colocar em prática. Eu vou errar lá fora porque eu vou esquecer. Não tem problema nenhum. Vem para o laboratório aqui, né? Aprende de novo e vai para fora. Tá bom?
E agora, eu queria que vocês fechassem os olhos aí por uns segundinhos, mas para fechar mesmo o olho, hein? E pensem em alguma purificação que vocês estão vivendo. Enquanto eu falo isso aqui, vocês continuem com os olhos fechados. Pensem num problema, em uma dor, em um medo, em um conflito. Mentalmente, vocês vão repetir o que eu vou falar, tá? Obrigado. Obrigado. Eu entendi. Eu estou crescendo. Podem abrir os olhos. Essa é a cura. Vocês conseguirem pensar, sentir, repetir, respirar, pôr para fora. Essa é a cura da purificação, que vai vir pelo Zorei, que vai vir pelo Sonen ligado a Meishama, né? Ligado à nossa fé. Tá bom? E Meishama, o amor dele é incondicional, mesmo ele sendo rígido muitas vezes, né? Mas o amor dele é incondicional. Tanto é que ele acordava muito cedo, dormia tarde, escrevia 600 orikaris por hora, né? Fazia inúmeras coisas. Meishama, ele jamais escreveu alguma coisa para nos cobrar. Nunca, né? Então, mesmo eu na posição que eu estou aqui hoje, vocês, missionários sérios, nunca eu tenho que impor assim. Eliane, faz isso. Não, você tem que dedicar nisso, senão você não vai ser salvo. Nunca a gente pode cobrar ninguém disso. Tá? Tudo é no sentido de ajuda, com amor, com carinho, com um abraço, com um sorriso, né? Isso é Meishama, né? Ele nunca ensinou alguma coisa para a gente para nos assustar. Cada palavra, cada gesto de carinho, né, dele é como realmente de um pai que segura a mão de um filho. Todo mundo aqui já ganhou bronca de um pai, não já? É legal quando o pai briga com a gente ou não? Meishama é a mesma coisa. Então sintam ele como pai, tá? Também. Não tenham medo, né? Meishama, ele sempre vai estar com vocês. A felicidade, ela existe e você vai alcançá-la. A dor, ela não é o fim. A purificação, ela também não é o fim. Mas a felicidade, ela é o destino. Ela começa no momento em que decidimos ver com clareza, soltar aquilo que nos prende e permitir que a luz nos transforme. Quem aqui vai sair hoje decidido a transformar a dor em luz? Vai mesmo? Quero ver, hein? Então vou perguntar. Bom, gente, é isso, né? Que cada um aqui encontre a verdadeira felicidade e se torne um instrumento para que muitas outras pessoas, né, encontrem essa felicidade também. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido passar o que é a purificação e o encontro com a felicidade de uma forma mais leve, né? Sem aquela rigorosidade que às vezes parece que está ali no ensinamento, tá bom? Tudo realmente com amor e o espírito de servir. Tá bom? Muito obrigado e até sexta-feira. Obrigado. Encerramos assim a oração pela construção do paraíso no lar do mês de fevereiro de 2026, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jurei Center Assunção. A todos nossos sinceros agradecimentos. Show!